Vamos a mais um módulo do exame físico neurológico, enfatizando aqui os pares cranianos. Inicialmente, é importante lembrar o trajeto do simpático e parasimpático cranianos, porque é deles que depende a correta interpretação das pupilas. O simpático craniano é composto por 3 neurônios. O primeiro se origina no diencéfalo, segue dorso-lateral pelo tronco cerebral até atingir o nível de C8-T1, onde está o núcleo cilioespinal de Budge. Deste núcleo sai o segundo neurônio da cadeia, que sobe novamente pela cadeia simpática cervical, indo até o gânglio cervical superior, para daí sair o terceiro neurônio, que se enrodilha na artéria carótida, entra no crânio pelo foramen carotídeo e chega até o globo ocular, seguindo o trajeto do primeiro ramo do trigêmeo. Lesões em qualquer um desses 3 neurônios irá levar a uma síndrome de Claude Bernard Horner, caracterizada por miose ipsilateral à lesão, ptose palpebral e anidrose facial ipsilateral. O parasimpático craniano, por sua vez, tem a sua origem na região periaquedutal, no núcleo de Edinger-Westphal, cujas fibras irão sair do mesencéfalo no seu segmento ventral dorsais ao nervo oculomotor, irão seguir da fossa posterior para a fossa média e dali irão entrar no seio cavernoso para, uma vez atingindo a fissura orbitária superior, chegarem até a musculatura írido-constritora. Temos diferentes padrões de pupilas, sendo talvez as mais importantes a pupila pontiforme, decorrente de lesão de ponte, mas também podendo ser encontrada em pacientes submetidos a intoxicação por organofosforado ou opioides. Podemos ter a pupila mesencefálica, que se apresenta como uma pupila médio fixa, com mais ou menos 3 milímetros de diâmetro. E a pupila uncal, ou pupila de Hutchinson, que se apresenta como uma pupila midriática, na maioria das vezes associada a uma lesão do nervo oculomotor e decorrente de lesões de fossa média, muitas vezes hematomas ou por edema decorrente de um acidente vascular encefálico ou tumores, por exemplo. Em relação aos pares cranianos propriamente dito, o primeiro par é olfatório, é um dos mais frequentemente lesados, muitas vezes por infecções das vias aéreas superiores, e a análise dele se faz utilizando-se de algum produto cujo cheiro seja bem conhecido como café, analisando uma narina e outra. O segundo par, oftálmico, merece a sua ênfase aqui tanto do ponto de vista do fundo de olho, nós teremos aulas específicas a respeito, como também pela análise de campo visual, que será demonstrada posteriormente. Musculatura ocular extrínseca deve ser avaliada em relação ao nervo trigêmeo, troclear e abducente. A ideia é desenhar um H na frente do paciente com o seu dedo, pedindo para que ele acompanhe o movimento do que você está fazendo. E aí será feita uma análise de como está a amplitude dos diferentes movimentos relacionados a esses 3 pares cranianos aí que nós mencionamos. Aqui nós observamos um paciente com uma lesão de nervo oculomotor, apresentando uma ptose palpebral, e o olho se apresenta com uma oftalmoplegia extrínseca e uma midríase. Essa pode ser uma lesão decorrente de um aneurisma, causando uma compressão do oculomotor e das fibras do parasimpático, um tumor cerebral, como uma outra possibilidade, deveria ser também considerado. Lesão do quarto par, o troclear, é mais incomum. O paciente apresenta essa inclinação lateral para tentar compensar a paresia do oblíquo superior, fazendo com que a diplopia deixe de existir. Esse é o chamado sinal de Bielchowski. Muito incomum a lesão do quarto par. Na maioria das vezes é decorrente de traumatismo crânioencefálico. O trigêmeo pode ser avaliado no seu aspecto sensitivo e motor. Sensorialmente analisamos o primeiro ramo, o segundo e o terceiro, o oftálmico, mandibular e o maxilar, normalmente utilizando um algodão e sempre fazendo análise
comparativa de ambos os lados. Vale a pena lembrar que, do ponto de vista sensorial, uma das primeiras alterações indicativas de lesão trigeminal é a perda do reflexo córneo-palpebral, cuja análise se faz utilizando o seu algodão e estimulando a córnea. Do ponto de vista motor, analisamos como é que o paciente faz a oclusão da mandíbula, palpando-se os músculos e analisando-se áreas de hipotonicidade. Da mesma forma, podemos avaliar o reflexo mentoniano, que uma vez exacerbado pode sugerir um sinal de liberação piramidal, a partir de lesões de tronco, por exemplo. O sexto par, o abducente, é um par frequentemente lesado, que nós encontramos, nesse caso aqui, com a demonstração da impossibilidade em se abduzir o olho direito. Observe que o paciente não consegue fazer a abdução do olho direito. O sétimo par, o facial, vai se caracterizar pela lesão com paralisia, havendo perda das rugas de expressão frontal, dificuldade em fazer a oclusão ocular com o fenômeno de Bell e, eventualmente, dificuldade em demonstrar a rima labial. A lesão facial periférica sempre envolve o quadrante superior e inferior da hemifácie comprometida, o que é importante ser reconhecido, uma vez que as lesões que comprometem somente o quadrante inferior da face podem ser encontradas nas lesões vasculares encefálicas. Eis aqui um exemplo de uma paralisia facial periférica ocorrendo na hemifácie direita do paciente, na qual ele não consegue externar nenhum tipo de mímica. Aqui nós já temos uma paralisia facial central, caracterizada por envolvimento de quadrante inferior de face, indicando uma lesão de neurônio motor superior, uma lesão supranuclear. Em relação às vertigens, vale a pena frisar essa manobra em que o sujeito com queixa vertiginosa tem o seu crânio lateralizado, ao mesmo tempo em que se pede para que ele fique com o olhar fixo no seu nariz, no nariz do examinador, no caso. Se os olhos acompanharem o movimento do crânio para depois procurarem o seu nariz, isso indica normalidade. Se, por outro lado, o olhar permanecer fixo no seu nariz, isso pode indicar uma lesão central, em especial relacionado aos núcleos vestibulares no assoalho do quarto ventrículo. Lesão de nono e décimo pares vai causar disfonia, com uma voz anasalada e disfagia, e você pode encontrar o sinal da cortina. Pede para o paciente falar "ah" e observa que o véu palatino não se eleva de forma simétrica. Lesão do espinal acessório, por sua vez, se demonstra, na maioria das vezes, com uma escápula alada, sendo também uma lesão não muito frequentemente encontrada na rotina do dia a dia. Na maioria das vezes, é consequência de trauma. Hipoglosso, uma vez lesado, causa uma atrofia da hemilíngua e ela se desvia para o lado da lesão, havendo geralmente fasciculação nesse segmento. E quando você tem envolvimento bilateral de hipoglosso, ou seja, a língua está integralmente envolvida, não deixe de considerar aqui a possibilidade do diagnóstico de doença do neurônio motor. Esclerose múltipla, esclerose lateral miotrófica é uma possibilidade importante. Dessa forma, sucintamente vimos o essencial dos pares cranianos e faremos uma extensão disso nas aulas em sala de aula.